Salve salve família! Queria começar já agradecendo pelo gigante apoio que vocês deram ao canal. Atingimos a meta de like no último vídeo e batemos 600 inscritos. Obrigado a todos. Hoje estou trazendo mais um recap, aonde em um mundo que surgiu masmorras no planeta inteiro, pessoas foram escolhidas para serem despertados, conseguindo uma classe e podendo usar magia e mana. Os melhores caçadores, como era chamado as pessoas que foram despertadas, foram classificados como Tier S, sendo os mais fortes. O nosso prota não possui nenhuma classe, mas conseguiu atingir o Rank S com suas habilidades juntamente de sua irmã. Nos dias atuais, uma masmorra que flutuava no céu de Tóquio, onde vários caçadores já foram mortos por ser uma masmorra extremamente difícil, seria atacada pelos melhores caçadores Rank S, de acordo com o que foi dito quando surgiu as masmorras. No dia em que completarem a masmorra do céu, qualquer desejo seria realizado. O nosso prota junto de sua equipe com sua irmã, estão enfrentando o penúltimo boss da masmorra do céu. Eles desferem ataques no boss, mas não conseguem dar nenhum dano. A equipe do prota foi derrotada, ficando apenas o prota e sua irmã de pé. A irmã do prota foi rapidamente para perto da equipe para oferecer suporte com sua magia de cura, e o prota ficou para lutar contra o boss. O nosso prota analisa aquela cobra gigante, e diz que realmente ela é muito forte, mas se ele conseguir atingir ela em um ponto fraco, ele consegue derrotar aquele boss. O prota pega sua espada de seu inventário espacial, e investe em cima da cobra. O boss ataca rapidamente o prota, e ele desvia da investida e desfere vários ataques na cobra. O nosso prota percebe que o boss estava ficando agitado, pois não conseguia atingir ele. Então o prota começa a canalizar sua mana em uma habilidade que ele mesmo criou, e o boss ainda estava tentando acertá-lo. O prota encontra uma brecha nos ataques enlouquecidos do boss, e desfere sua habilidade, fazendo com que um raio roxo saísse da palma de sua mão, e atingisse a cabeça da cobra, assim derrotando o boss com um único ataque. Após isso, o prota e sua equipe montaram um acampamento para recuperar suas forças para enfrentar o último boss da masmorra. Um dos caçadores Rank S da equipe do prota, Matsubara, fala que está sendo grato por estar naquela equipe, e diz que o prota é capaz de fazer tudo. E o prota diz que só é forte por causa de sua irmã e porque ela estava lá, e abraça ela. O prota lembra que há 3 anos atrás, quando surgiram as masmorras, a família dele foi secada por lobos e eles estavam sendo encurralados. O pai do prota estava tentando segurar os lobos para que a sua família pudesse fugir. Ele manda o prota pegar sua irmã e correrem para longe de lá, e o prota fica confuso, pois não queria deixar sua mãe e pai com os lobos enquanto eles fogem. Ele queria lutar, mas o pai dele grita com ele e diz que aquilo era uma ordem e era para ele proteger a sua irmã. A mãe do prota pega sua mão e diz que era para eles fugirem rápido, pois a pior coisa que um filho pode fazer é morrer antes dos pais. O prota então pega a mão da irmã e eles correm daquele local, deixando seu pai e mãe com os monstros da masmorra. O prota, enquanto corria, promete a si mesmo que iria fechar todas as masmorras e protegeria sua irmã enquanto estivesse vivo. O prota manda todos descansarem naquele piso, pois após eles terem derrotado o boss, os monstros pararam de aparecer naquele local, e diz que quando eles completarem a masmorra, não precisarão mais viver em um mundo cheio de perigo de monstros, porque quando a luta acabar eles vão poder fazer qualquer desejo ao finalizar a masmorra do céu, não importando o que for. E o desejo que o prota quer realizar é eliminar todas as masmorras do mundo para sempre. 2 semanas depois, eles finalmente chegaram no último piso. Lá o último chefe apareceu. Era um dragão vermelho enorme com uma aura radiante. O dragão tinha uma presença muito forte, fazendo com que a equipe do prota sentisse um peso gigante. O boss lança um ataque de chamas neles, e a equipe do prota esquiva e lança um ataque conjunto, mas foi inútil e o dragão saiu ileso. O prota observa o corpo daquele boss e encontra a escala reversa daquele dragão, e percebe que danificou a defesa dele, e se eles focassem os ataques ali, eles conseguiriam derrotar aquele chefão. O prota saca sua espada e com sua velocidade alta ele tenta se aproximar do boss, mas o dragão rapidamente lança sua cauda em cima do prota, fazendo com que o prota seja arremessado com muita força em cima dos escombros. A irmã dele chega ao seu lado e cura ele imediatamente. O prota, ao se levantar, diz que realmente poderia ter morrido naquele golpe, e precisa ter mais cuidado. Então ele percebe uma coisa que aconteceu nas últimas semanas que passou com sua equipe. Ele entendeu o significado de lutar em conjunto, já que antes ele nunca teve companheiros para lutarem junto com ele, pois era só ele e sua irmã Kana. Mas agora ele pode confiar em seus aliados para o apoiar. O prota comanda que eles façam uma distração, para que ele consiga chegar perto do boss. O prota
Então começa a correr de novo e se movimenta com fluidez e ativa uma das habilidades que ele mais aperfeiçoa naquele momento, a fusão entre espada e magia, algo que só alguém sem classe como ele pode fazer. Ele então se impulsiona para cima do dragão e como um raio, ele dá um golpe com sua habilidade de espada mágica, fazendo com que o dragão sofresse um dano gigantesco e caísse no chão derrotado. O prota então tinha finalmente completado sua missão de acabar com as masmorras. Mas naquele momento uma espada atravessou o seu peito, e o de sua irmã, e ao olhar para trás, quem estava segurando a espada era um de seus companheiros, o Matsubara. Ele diz que os pontos de vista deles são totalmente diferentes, pois eles não querem apagar as masmorras, até porque não queriam perder os status de maiores caçadores existentes do planeta, que passaram tanto tempo conquistando. O prota então percebe que eles querem se livrar dele pois ele queria pôr um fim naquilo tudo, fazendo com que eles se tornassem humanos comuns. O prota diz que entende as ambições deles, porém ele grita perguntando o porquê deles envolverem a sua irmã também, já que ela não tinha nenhuma culpa, e eles dizem que só queriam tomar toda a precaução possível e não poderiam deixar ela sair causando problemas para o lado deles, mesmo ela não tendo culpa das besteiras que o prota falou. O prota fica enlouquecido após ouvir aquilo, e relembrar de todas as memórias que teve com sua irmã, e grita falando que aquilo era um motivo estúpido. O Matsubara ri daquela cena, e diz que estúpido era a ideia dele de mundo perfeito e enfia a espada no coração do prota. E nos últimos momentos do prota, ele relembra que ele foi um sem classe, mas se esforçou mais que todos e se tornou mais forte, mas nunca pensou que poderia ser motivo de risadas em sua morte, pelos seus companheiros que ele confiou, e diz que nunca irá perdoar eles, e se ele tiver outra chance, ele matará cada um deles até o último momento. Em um flash entre a vida e a morte, o prota abre seus olhos, e percebe que está com roupa de hospital, e vê que estava ainda vivo, e se pergunta se aquilo tudo foi um sonho, mas ao relembrar das memórias ainda vivas em sua cabeça, o prota vê que aquilo tudo foi real, e ele e sua irmã morreram após serem traídos. Nessa hora uma enfermeira entra no quarto e fica surpresa que o prota estava acordado, e o chama de Izumi. O prota ao ouvir aquilo, ele se dá conta que a enfermeira estava falando com ele, e fica confuso, pois seu nome agora era Izumi. O médico chega no quarto e diz que ele estava em coma por vários dias sem dar sinal de vida, e que agora após acordar ele deve ficar em repouso por uma semana. O prota, sem entender nada, se pergunta o porquê dele estar em um hospital, e ao se levantar, ele levanta a camisa e vê que não tinha nenhuma ferida da espada que atravessou o seu peito, e ao olhar pelo reflexo da janela, o prota percebe que está em um corpo meio parecido com o dele, e ao olhar para a entrada do quarto, ele vê que uma pessoa chegou na sala, e fica chocado pois a pessoa era completamente igual à sua irmã. A irmã dele grita por ele e fica aliviada por ele estar acordado. Então o prota pergunta o que aconteceu para ele estar em coma no hospital, e ela diz que ele foi encontrado desmaiado em uma masmorra e foi colocado em coma no hospital pois não acordava. O prota pergunta qual é o ano em que eles estão e pergunta se a masmorra do céu ainda existe. A irmã dele fala que já se passaram 100 anos e nenhuma pessoa conseguiu completar aquela masmorra. O prota então finalmente entendeu o que aconteceu. Ele e sua irmã foram reencarnados 100 anos no futuro, mas a sua aparência é um pouco diferente da seu antigo corpo, mas ainda continua sendo um sem classe, e ele possui suas memórias do que aconteceu 100 anos atrás. Mas a sua irmã possui a mesma aparência que ela tinha antes de morrer, porém suas memórias não foram preservadas. A irmã do prota diz que ficou muito preocupada com medo de ele nunca mais acordar, e o prota pede desculpa por ter preocupado ela nesses dias. A irmã dele pula de felicidade pelas palavras e diz que está muito feliz que ele esteja bem, e diz que está de saída mas voltará para fazer uma visita. Quando sua irmã saiu do quarto, o prota emitiu uma intenção assassina sinistra, e lembra daqueles que o traíram naquela masmorra, e diz que nunca irá perdoá-los e vai buscar vingança de cada um, pelos atos que eles fizeram de trair ele e sua irmã. Ele lembra que de acordo com o que aconteceu nesses 100 anos, eles ainda estão vivos, após se tornarem mestres de masmorras e ganharem grande poder. O prota então decide caminhar o mesmo caminho de um sem classe que ele trilhou em seu antigo corpo, para ele se tornar forte o suficiente para destruir aqueles caçadores Rank S. Após passar alguns dias, o prota recebeu alta do hospital e saiu junto de sua irmã. O prota fala que eles vão entrar em uma masmorra para se fortalecer e ficar mais forte. A irmã dele manda ele parar com aquela obsessão de masmorras até porque ele é um sem classe. O prota então percebe que ainda após 100 anos, a reputação de um sem classe não mudou nada,
O Prota fala para sua irmã que não precisa se preocupar, pois ele tem um jeito de se fortalecer sendo um sem classe. Naquela hora 2 despertos aparecem e pergunta como o Prota ainda está vivo, após eles terem causado um grande dano no corpo do Prota dentro da masmorra. E o Prota relembra que o antigo dono do corpo foi também traído dentro de uma masmorra, e aparentemente foi causada por aquelas pessoas. Os despertos se aproximam do Prota e manda ele não falar coisas desnecessárias para os outros sobre o que aconteceu. O Prota diz que aquilo não era um jeito educado de pedir favor a alguém após terem feito ele entrar em coma. O desperto lança um ataque em cima do Prota, e o Prota se posiciona e ataca o rosto daquele desperto, fazendo com que ele seja arremessado em cima da parede, derrotando com um único ataque. O outro desperto também se lança em cima do Prota com 2 adagas cortantes, onde o Prota levanta sua mão e segura aquela adaga com apenas seus dedos sem muito esforço, destruindo aquela faca e arremessando juntamente com aquele desperto, em cima do seu companheiro no chão. A irmã do Prota fica impressionada com o poder dele, e se pergunta se aquele era seu irmão mesmo, pois parecia 2 pessoas completamente diferentes. O Prota explica que mesmo ele não tendo sua capacidade física que tinha no corpo antigo, ele ainda consegue usar magia para fortalecer os seus punhos, fazendo com que ganhe uma força muito grande, e se ele conseguir recuperar seus status de Rank S, o Prota conseguirá desafiar qualquer pessoa naquele mundo. Em uma montanha, o Prota e sua irmã estavam indo em rumo a um templo, pois a masmorra que eles irão participar ficava naquele local. O Prota estava checando os dados da masmorra pelo seu celular, e conclui que se ele começar a derrotar as várias masmorras espalhadas em diversos lugares, é esperado que seus status cresçam de acordo com o nível de contribuição dentro da masmorra que ele pode participar. E para derrotar os 6 heróis Rank S que o traíram, ele vai ter que fazer do jeito mais difícil, que é completando uma masmorra de cada vez até subir seu rank. Ao chegarem no templo em cima da montanha, eles encontram a equipe que irão participar para entrar dentro da masmorra Rank E. O Prota, ao chegar perto daqueles despertos, pede perdão por ter chegado atrasado, e um dos despertos diz que está tudo ok, e manda todos irem entrar no portal que leva para dentro da masmorra. O desperto, ao analisar os dados do Prota, ele vê que o Prota era um caçador Rank F, e ao ver aquilo, ele demonstra um sorriso ganancioso, pois poderia ficar com toda a contribuição da masmorra, já que ele era o mais forte de lá sendo um caçador Rank E. Ao entrarem dentro da masmorra, eles se veem dentro de uma caverna gélida, onde que tudo ao seu redor era completamente congelado, e raios de luz saem de cada bloco de gelo fazendo uma cena extremamente bonita. 2 despertos mandam todos pararem para dizer como vão completar essa masmorra. Eles dizem que todo o bônus de golpe final serão apenas deles 2, e pergunta se tem algum problema, e o Prota responde dizendo que seria melhor dividir igualmente, até porque todos queriam receber bônus também. O desperto fala que existe monstro que quando estão prestes a morrer ficam em estado enfurecido, fazendo com que gere grande confusão, e fala que o Prota, sendo um caçador Rank F, não tem noção sobre essas coisas. O Prota fala que se lutarem com cautela não terá risco, e com ele lá não haverá nenhum problema. O desperto fica furioso com o que o Prota estava dizendo, e coloca sua espada no pescoço do Prota, e diz que ele é só um caçador Rank F e não tem classe. O que ele poderia fazer lá? O outro desperto fala que as ordens do líder são autoridade dentro de uma masmorra, e um caçador fraco não tem direito de intervir. Os outros membros da equipe ficam preocupados de acontecer uma luta entre eles, fala para todos se acalmarem. O Prota, para não criar mais confusão, ele se retira, e diz que está tudo ok. Os 2 despertos mandam ele ter cuidado com o que ele diz, e fala para todos que os espólios também ficarão com os 2. Os espólios eram materiais muito valiosos que podiam ser coletados dentro das masmorras e podiam ganhar muito dinheiro. O grupo, ao andarem dentro daquela masmorra, eles encontram os primeiros monstros. Era 3 monstros, sendo uma espécie de javali com uma defesa muito alta por conta de se desenvolverem em um local gélido. Os caçadores avançam em 2 javalis com um ataque combinado, e os líderes da equipe finalizam dando o último golpe nos javalis que foram feridos pelos ataques conjuntos. O último javali ataca o Prota, onde o Prota reage rapidamente, e ativa sua mana na palma de sua mão. Ele se impulsiona e dá um grande salto, sobrevoando o javali. O Prota então solta a sua magia de sua mão, fazendo com que um raio roxo saísse como um raio laser, e desintegrasse aquele javali. O líder da equipe fica abismado com aquela cena, e o javali ataca ele rapidamente, mas o Prota percebe e lança outro raio em direção àquele javali e pulveriza o monstro. O Prota fica ao lado daquele desperto, e manda ele pegar os espólios. O desperto fica irritado, e puxa o espólio da mão do Prota,
e manda ele não ficar de gracinha para cima dele. O prota fala que se eles não tiverem confiança em suas habilidades era melhor deixar que ele cuide da masmorra sozinho. O desperto manda ele calar a boca, e fala que só se descuidou dessa vez. Ao passar mais algumas horas derrotando monstros, eles chegam ao nível mais profundo da masmorra, onde fica a câmara do chefão. Os dois despertos líderes da equipe fala para o prota não se intrometer, pois serão eles que vão derrotar o boss para ficar com as recompensas. Ao entrarem dentro da sala do boss, eles veem uma criatura horrenda mastigando alguma coisa. Era uma espécie de criatura evoluída, com característica de um ogro. Os despertos não analisam a força daquele boss e investem em cima dele lançando vários ataques conjuntos, utilizando ataques cortantes com uma espada pesada e lançando uma magia de fogo em área. Mas ao observarem o dano causado no boss, eles ficam chocados, pois o boss ao sair da fumaça dos ataques, ele não tinha nenhum dano. O boss emite sua intenção assassina e lança suas garras em cima dos dois despertos, arrancando os braços deles. Os despertos ao perceberem que estava sem os seus braços, eles dão um grito agoniado de dor. O boss então pega os dois com sua mão, e devora eles sem muito esforço. O prota e sua equipe ficam chocados com aquela cena. O prota ao ver a força daquele boss, ele finalmente entendeu o porquê os monstros que estavam naquela masmorra eram meio fortes. Era porque o boss estava em um nível completamente diferente do critério de ranqueamento da Associação dos Caçadores. Ou seja, aquela masmorra era uma masmorra disfarçada, onde os monstros que existem dentro da masmorra era muito mais forte do que o ranking que a masmorra foi nivelada. Isto é tudo por hoje, pessoal. Deixe o seu like para termos a parte 2 dessa obra e para eu saber se vocês estão gostando. Obrigado por todo o apoio que vocês têm dado ao canal. E até a próxima.